Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade aí à nossa série aí do Generator, né? No vídeo anterior nós vimos, desmistificamos aí, né, parte aí do Generator. Deixa eu até pegar o tradicional aqui, né? Nós fizemos o mestre detalhe. Uma coisa que eu não mostrei, eu vou até mostrar aqui, ó. Independente de eu usar Cache Updates, ó, posso até desmarcar Cache Updates e desmarcar o Cache Updates também, ó. Até desmarquei os dois, ó, certo? Vai mudar alguma coisa porque eu usei aqui um On New Record fazendo um select lá? Ou porque eu não estou usando, adicionei os fields? Ou porque eu não marquei o Generator lá, adicionei os fields, marquei o R-Inc? Não muda nada, cara. Vou até vou compilar aqui, que eu era para ter mostrado no vídeo anterior, né? Mas eu nem mostrei. Depois que eu fiz, eu lembrei tudo. Se eu vim aqui, ó, se eu vim dar um novo, ó, tá vendo que ele já botou o 25 lá, ó. Se eu botar aqui 3, cerquilha, ó. Se eu der o post, ele já gravou, certo? Se eu vim aqui e der um tudo, ó, já veio o 25, certo? Bota aqui ó, e der o post, ele já salvou. Só que aqui, deixa eu fechar, open close. Ele fez 22. Porque eu desmarquei só para ter certeza. Eu desmarquei, ó, certo? Como eu não coloquei, marquei lá o Auto Inc, né, lá nesse caso aqui, né, ele não faz o refresh. Nesse caso aqui eu já posso até vir aqui, ó, no Before Post, ó, no After Post, certo? Eu vou botar até aqui no After Post, né? Depois que ele fizer o After Post, query detail, né, ó, detail ponto refresh, certo? Refresh, ele já vai fazer o refresh naquela tabela, né? Porque como eu não marquei a R Auto Inc, ele não faz o refresh automático, né? Então deixa eu vir aqui, ó, um open, ó. Se eu vir aqui agora, ó, acrescentar outro ó, quando eu der o post, ele já vai fazer o refresh. Deu um erro aqui. Before, porque eu botei before post, não é before. Peraí, deixa eu tirar aqui. Ctrl X, né? Ctrl X, não é before, é after post, hein, ó. After post, ó, detail, depois que ele fizer o post, né? Eu não posso dar um refresh antes de fazer o post, né? Não vai funcionar. É aqui a falta de atenção, é o after, depois, né? Então vou abrir de novo, vim aqui, ó, vou fazer aqui R e der o post, certo? Aí ele atualiza o refresh. Então aqui, o que a gente marca lá no AR Auto Inc, né? Você consegue fazer aqui também. Você não tem aquela dependência de eu ter que adicionar o field aqui, ó. Ter que adicionar o field, adicionei o field, vim aqui no field ID, que é a chave primária, vim aqui no Auto Generate Value, marcar como Auto Inc. O que quando você marca, o que ele faz? Simplesmente ele dá um refresh, certo? E bota -1 lá na sequencial. Sim, isso que ele faz. A gente fez manual, né? Ó. Então aqui no On New Record eu disse, ó, quando você for fazer um novo registro, você coloca -1, tá aqui, ó, coloca -1, certo? E depois que você fizer o post, certo? After post, depois de fizer, você faz o refresh. Pronto, aquela métodozinho lá, aquela propriedade, faz isso para você. Aí, qual a vantagem de você estar fazendo aqui? Eu escrevo mais. Escreve mais agora, sim. Mas amanhã ou depois surge um outro ferramenta aí que é top das galáxias, vamos supor, surgiu aí um exemplo burro aí, né, para não dizer outro nome, surgiu aí um DB top,
aí, que é outra ferramenta, outra suíte de componente para trabalhar, manipular dataset, né? Aí só que essa outra ferramenta não tem aquele auto-generator ali, vamos voltar aqui, vamos supor que aí a outra suíte de componente não tem essa propriedade auto-generator value, certo? Não tem. E aí, você vai deixar de fazer? Não. Como você já sabe, você pode fazer simular. Então assim, você consegue sair de uma suíte de FD Query para outra suíte de componentes sem ter dependência de muita coisa. Coisa que aconteceu quando a galera usava Delphi 7. Tinha aquele engessamento de tanta RAD, aquela coisa toda que ficou preso, cara. Tem tanta coisa embutida que você, para migrar para uma outra ferramenta, por exemplo, sair lá do DB Express para ir para o FD Query aqui, cara, pro Faridac, né? Você sair do DB Express pro Faridac, muita gente até hoje continua usando o DB Express porque é muita coisa que no DB Express você usava 3 componentes para fazer uma coisa que um único componente faz no Faridac. Vixe, aí quando vê aquela coisa fica com medo de fazer, achar que vai dar erro, porque na DB Express tinha uma propriedade que não tem, não vai no Faridac, aí acha que não vai funcionar, porque não... Entendeu? Você apanha mais do que sovaco de aleijado porque não sabe evoluir no código, você não sabe tentar entender como a engrenagem funciona para você implementar, certo? Então, fiquem atentos nisso, galera. Ó, tudo, você viu o que eu fiz aqui dessa forma no tradicional, certo? Agora eu vou fazer essa mesma coisa aqui no conceito que eu chamei aqui, no conceito moderno, que né, a palavra não seria nem moderno, eu dei um nome moderno, mas usando o MC Components, certo? Primeira coisa. Então, ó, a primeira coisa que você tem que entender quando você trabalha Faridac, Zeus, qualquer outra DB Express no conceito cliente-servidor, entre aspas, né? Porque o conceito cliente-servidor não se resume só a isso. Quando você está trabalhando com uma base de dados com ponteiro, né? Com aquele deu um open na tabela, você está com um ponteiro ao banco de dados. Então, se seu banco de dados estiver numa rede cair, sua aplicação trava. Aí você tem que fechar, abrir de novo. Quem não já passou por isso, né? Aplicação distribuída, o conceito de aplicação 3 camadas já é um pouco diferente. Então, o que eu fiz, o que eu criei, qual é a estrutura do MC Components? Ele simula um dataset tradicional, certo? Só que o funcionamento dele, ele não mantém aquele ponteiro. Ele colhe todas as informações, manda para o servidor processa, te devolve o result set, ele te exibe na tela e acabou o ponteiro, certo? É como se você estivesse trabalhando aqui com cache updates. É quase a mesma coisa, certo? A diferença é que se você não está usando, por exemplo, o MC Cache, você faz post de um registro. Quando você adiciona o componente MC Cache, ele faz esse papel do Cache Updates para você. Mais ou menos isso aí, entendeu? Mas a nível de funcionalidade é a mesma coisa que você está usando aqui. Eu vou mostrar agora para vocês, beleza? Então qual é o primeiro passo? Eu criar o meu servidor. Meu servidor já criei aqui, ó. Eu criei um servidor, qual foi o tipo? Eu criei um servidor console, tá na porta 9095, criei a minha rota, tá aqui só tem a rota de status e o meu DM vazio, tem nada, certo? Então, se eu executar esse servidor, a única coisa que ele faz é exibir um status, certo? Então, se eu vier aqui, localhost 9095, certo? 9095, ele só exibe o status, ó. Tá aqui, ó. Se eu vim aqui, eu nem botei o status como coisa, fechar aqui, né? Fechar aqui, ó, eu nem botei como tags HTML, né? Então posso vir aqui, botar um H1, fechar, né? E
H1, ó, fecho a tag H1, certo? Como eu disse que o meu content type é do tipo texto ou HTML, ele vai passar a interpretar, né, o HTML. Então, ó, já passou o H1, certo? Aí servidor, ó, bonitinho, comando figurinha, beleza? Agora, o que que eu preciso? Prestem bem atenção. Olha como é a coisa mais simples do mundo. Como eu sair desse conceito tradicional aqui que eu tenho para ir para um conceito 3 camadas, beleza? Primeiro passo, aqui o servidor eu já tenho um servidor host aqui funcionando. Eu não tenho nenhum componente de acesso a banco de dados. Qual componente eu posso usar? Posso usar Faridac, posso usar Unidac, posso usar Zeus, certo? Como aqui eu estou demonstrando Faridac, eu vou usar o mesmo Faridac, ó. O que é que eu venho aqui, ó? Clico, Ctrl C, venho para o DM do servidor, Ctrl V, certo? As mesmas configuração que estava lá usando tradicional, eu dei um Ctrl C, joguei para o DM do meu 3 camadas. Tá aqui, ó, a mesma conexão, o mesmo banco de dados, ó. Se eu der um Active True aqui, ó, conectado, já tá funcionando. Tá aqui, salvei, certo? Ó. No meu servidor, tá criando o meu DM e tá destruindo aqui, ó. Beleza? Já tenho o meu DM ativo aqui para meu servidor, certo? O que que eu preciso agora? Nesse conceito do MC Componentes. Eu preciso de um componente que converse com um Faridac, com FD Connect. Qual é o componente na paleta do MC Componentes que faz isso, certo? Se você vir aqui na paleta do MD Componentes, eu tenho o driver, ó, eu tenho o driver do Zeus, tenho o driver do Unidac e tenho o driver do Faridac. Eu estou usando Zeus, estou usando Unidac? Não, estou usando Faridac. Então, vou botar o driver do Faridac. Então, o driver que conversa com a conexão. É o driver. Beleza? Então, ó, botei o meu drive, MC Driver Faridac. Aí, qual é a conexão que você está usando? Está aqui, um FD Connect. Pronto, já fiz, já coloquei o cara que vai conversar com o banco. Não é host que conversa com o banco, não é o servidor MC Server que conversa com o banco, não. O cara que conversa com o banco é o FD Connect. O driver pede para o FD Connect fazer o que ele tem para fazer e o FD Connect pede para o Firebird. É assim que funciona, certo? Então aqui já coloquei. Agora eu preciso ter um componente que é o responsável para conversar com o meu front-end. Quer dizer, com a minha suíte de componentes, MC Componentes, que está do lado do front-end. Qual é o componente? É o MC Server. Tá aqui, ó. Boto ele aqui, certo? Quantos MC Server eu posso ter? Quanto o teu projeto precisar, certo? Um MC Server só conversa com o FD Connect? Não, conversa com o FD Connect, com Zeus, com Unidac, porque o server não conhece nenhum componente que faz acesso ao banco de dados. Ele, na realidade, conversa com o driver, certo? Então, o driver que conversa com a Faridac. Então, se eu tiver um Unidac, eu vou botar um drive do Unidac. O MC Server conhece qualquer drive da paleta do MC Componentes, certo? Então, quando eu coloco um componente que é responsável para conversar com o front-end do MC Componente, ele pede um drive. Qual é o drive que está aí na tela? É o do Faridac. Então, assim, chegou uma requisição, o servidor vai tratar, pede ao driver. Ele não pede ao FD Connect. Ele não sabe nem que é FD Connect. Ele não existe para o MC Server. Ele pede para o
para o driver, né? Então ele chegou aqui, ele pede driver, o cara que tiver aí, que vai fazer acesso ao banco, pega esse SQL, joga para ele buscar lá no seu Firebird, certo? Trazer o conteúdo para cá, ele devolve para o FD Connect, o FD Connect devolve para o Drive devolve para o server e o server devolve para o front-end, certo? É assim que funciona a mecânica, cara. Essa é a mecânica, certo? Quantas conexões eu posso ter aqui FD? Posso ter 10, posso ter várias aqui e eu trocar aqui no meu drive dinamicamente. Então assim, meu server não sabe se está nesse, se está no outro, pouco importa, entendeu? Lembre-se sempre dessa mecânica. Então, ó, meu server conversa com meu drive que conversa com a conexão, com o componente que vai fazer o acesso ao banco de dados. Então, esse cara que conversa com o Firebird através do drive dele, certo? Entendeu isso aqui, ó? Pronto, já tenho aqui o meu servidor configurado para funcionar. O que é que eu preciso agora? Eu preciso expor um caminho para que chegue aqui, certo? Então, eu tenho que dizer, ó, não é o Rossi, ele não é um servidor HTTP. Ele tem vários verbos, get, put, post, delete, tudo. Então eu tenho que criar uma rota, imagine o endereço de vocês. Rua tal, número tal, no bairro tal, CEP tal. Pronto. Aqui eu preciso dizer para o Rossi que quando chegar para um endpoint tal, ele busque para esse cara aqui, certo? Então onde eu vou? Vou lá da minha rota. O que é que eu faço? Vou criar uma rota, certo? T-Rossi é do tipo post, certo? O MC componente trabalha com a rota do tipo post, certo? Então, ó, qual é a rota que eu vou dar, o nome que eu vou dar, certo? Não sei ainda, eu vou deixar aí por enquanto em branco. Então, vou ter uma procedure, eu vou até pegar esse aqui, ó. Esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Content Type, vou deixar em branco aqui. Vou pegar só o esqueleto, só a estrutura, né? Aqui, certo? Então aqui é a estrutura do nosso endpoint. Qual o nome que eu vou dar para esse endpoint? O nome que eu quiser. Eu vou botar um nome aqui, deixa eu botar um nome aqui. Deixa eu botar um nome na homenagem de um cara famoso aí. Vou botar um nome do endpoint a um guerreiro aí que vai fazer até um conteúdo pra gente aí sobre o Adiante Framework. Eu vou chamar ele de Ico. Pronto, tá aqui ó, em homenagem ao mestre Ico, certo? Vai ser o nome do meu endpoint. Aqui eu dou o nome que eu quiser. A escolha é minha, certo? Você pode dizer XPTO, tudo. Vou fazer essa homenagem ao Ico Menezes aqui, ó, certo? Então vou dar o nome de Ico, certo? O que ele vai fazer quando chegar nesse endpoint chamado Ico? Primeiro eu vou dizer, quando ele retornar, application/JSON. O tipo de dados vai ser esse. Embora, entretanto, portanto, eu não me fiquei muito preso a isso, mas já estou usando a boa prática, porque amanhã ou depois posso ter um outro tipo de dados. Então você pode application/JSON. Aí aqui ele vai fazer o que? Chegou uma requisição do tipo post para Ico. O que é que ele vai fazer? É uma coisa que resolve? Não. Quem resolve é esse cara aqui. Esse cara aqui vai passar para esse, que depois passa para esse. Então, como eu faço para chegar lá? Então, pronto. Vou dar o use no meu DM, né? Ó, meu use no meu DM. Já dei use. Então, vou dizer, ó, quando chegar uma requisição, vai lá em DM, ponto, no item MC Server, tem um método chamado resource, certo? Ele pede um parâmetro. No caso aqui, como eu estou na versão mais nova, né? Isso aqui independe, esse método aqui independe. Eu estou na versão aqui 4.1, que é a versão do binário, né? Mas o mesmo processo serve para 4.5, 4 todos, certo? Então vou dizer, ó, resource, esse cara aqui
que é o cara que vai me devolver o formato, o estilo que precisar. Os dados que chegam no servidor para passar para a conexão aqui, chega aqui, passa para cá, vem dentro de onde? Usando o ROS aqui, vem dentro de arrec, de requisição, .body. O que é? Pouco me importa. Eu só tô dizendo, ó, chegou um negócio, uma correspondência para você dentro desse conteúdo aí, body. O que é, te vira. Passo para esse método, que é um método do MC Server que está dentro do meu DM, beleza? Então chegou aqui, certo? Chegou dentro desse cara aqui, ó, certo? Chegou aqui. Ele vai tratar, vai ver o que é, certo? É acessa banco, passa, ó, chegou uma solicitação no select aqui, passa para quem é responsável para o banco. Ele passa para a conexão e recebi. Vai lá no Firebird, faz o que ele tem para fazer, certo? Devolve a resposta para cá, para a conexão devolve para o drive devolve para o MC Server e o MC Server devolve para quem solicitou, para o meu front-end, certo? Meu front-end vai receber e tratar o que for, certo? Essa é a mecânica. Então, já fiz aqui o que eu tenho para fazer. Simples como tirar doce de criança, beleza? Esse formato aqui é para o ROS, certo? Se você estiver usando .NET, muda. Se você estiver usando TMS, muda. Se você estiver usando Cleaver, muda. Enfim, Marmotte muda. Então, cada um tem sua peculiaridade. Mas todos vão ser dentro do MC Server Resource. Não muda nada. Isso aqui não muda. O que muda é a forma que chega aqui no HTTP. Servidor HTTP. No ROS é dessa forma. Lá no Marmotte vai chegar de outra forma. Certo? Então, feito isso aqui, galera, já está pronto. Salvo. Aqui, ó. Ctrl Shift F9, fazendo um build. Vai dar erro aqui, ó. Até mostrar que vai dar erro. Porque, ó. Eu vou até mostrar que vai dar erro. Porque estou usando 64 bits. Certo? Aqui, ó. 64 bits. O meu DM aqui está configurado para o Firebird 32 bits. Certo? Eu vou até deixar dar erro para você ver que, porque nós criamos aqui o 32 bits, eu nem tratei para DLL de 64 bits. Aqui já joguei 64 bits direto, mas eu vou deixar dar o erro para você ver que o erro que estourar aqui do Faridac, ele vai devolver para o drive devolve para o server devolve para quem chamou. Você vai ver que lá no front-end vai receber o erro que estourou aqui, beleza? Então meu servidor aqui está ativo, está funcionando, beleza? Então, ó, salvei. Vai dar na realidade dois erros. Um do DAPT, né, que é o Faridac não bota, certo? E vai dar o erro da DLL. Já estou anunciando aqui sem vocês verem. Então vamos voltar agora para o nosso cliente, certo? Nosso cliente, no moderno, aqui, ó, certo? Tá aquela mesma estrutura do tradicional, certo? Eu não tenho meu DM aqui que fazia a conexão do tradicional aqui. Posso usar esse mesmo DM aqui? Posso. Então aqui o que é que eu preciso do lado do front-end para conversar com o servidor? Aqui na paleta de componentes do MC tem aqui, ó, MC Connect. Cara, esse é o cara que conversa com aquele servidor. Eu boto aqui. Coloquei aqui. O que é que eu preciso aqui, ó? Configurar os parâmetros, né, ó. Primeiro, a base URL. Primeiro vem o protocolo, né, que é http // tá no meu servidor local, então local host, certo? Ou o IP de loopback, que é 127.0.0.1, ou o IP da minha máquina. Todos vão funcionar, pouco importa, desde que chegue aqui na minha máquina, certo? Como aqui eu estou usando localhost, eu vou usar. Qual foi a porta que eu defini? 2.90.95, beleza? Qual é o endpoint que chega lá no meu servidor? Eu dei o nome de ICO, não foi? Então, se eu vim aqui, o resource, aqui eu estou dizendo que é resource. Se eu tentar fazer uma conexão, aqui ó, ativar, deu erro,
404. Por quê? Porque não existe um endpoint chamado resource. Ele existe um endpoint chamado ICO, né? Então, ó, respondeu, ó, response status code 404, not found. E realmente está certo. Aí o endpoint que eu dei lá, dentro de resource, ó, aqui na minha rota, eu disse, ó, resource, qual foi o endpoint? Chamado ICO, não é isso? Então vem aqui, vou dizer que meu endpoint se chama ICO, beleza? Vamos dar um connect para ver se ele conecta. Já marcou, já conectou. O meu servidor aqui, o meu conexão, que é do lado do front-end, já está conversando com o meu servidor lá numa boa, certo? Ó, conecta, show de bola, beleza? Então a primeira parte aqui já está funcionando. Definir o meu caminho aonde eu chego no meu servidor e definir o endpoint que está atrelado no servidor para que eu chegue no meu server. Beleza? Entendeu isso? Tá bem explicado, galera. Se não entender, aí tá complicado. Então, ó, já fiz aqui. Agora eu vou lá no meu moderno, certo? O que nós fizemos aqui? Botamos 3 queries, não foi? Ó? 3 queries, ligamos com os data source, fizemos aquela... Vamos fazer a mesma coisinha, beleza? Então eu preciso de um dataset da paleta do MC Componentes. Como eu estou usando Delphi e tem o Faridac, eu vou usar o MC Mentable. É o componente que foi herda de FD Mentable natural com algumas injeção de propriedades para que ele se comporte com um dataset a nível de 3 camadas, com um dataset do tipo MC Componentes, né? Então, ó, vou tirar um, ó, botamos 3, vou colocar 3, ó. Ctrl C, Ctrl V, certo? Ó. Aqui o 2, vou dar outro, Ctrl V, né? Ó, Ctrl V, tá aqui o terceiro, certo? Ó, no tradicional a gente deu query master, query detail, query master new ID. Vou fazer a mesma coisa. Então, ó, aqui só vou mudar o nome um pouquinho diferente. Vou botar query underscore, certo? Ó, master, só para a gente ficar diferente do outro, certo? Aqui query, ó, query underscore detail, beleza? Show de bola. Qual foi o outro aqui que a gente deu, ó? Master next ID. Aqui eu vou fazer só next ID. Então vou botar query underscore next ID, certo? Beleza? Aqui, ó, botei 3 dataset. O meu data source, ó, minha grid master tá ligado com o meu DS master aqui, certo? Então, meu DS Master não tem nenhum dataset ligado dele. Então, vou pegar o meu, vou ligar com o dataset Master que eu botei na tela. Ó, Query Master, beleza? O meu detail também vou colocar o detail, beleza? Aqui a minha DB Grid está ligado com data source detail. Meu data source ligou com esse cara. É idêntico ao outro. Show de bola? Tudo. Nesse caso aqui, ó, não tem nem uses no DM que tem um componente de conexão. Então eu vou ter que dar Alt F11, dar um uses no meu DM, certo? Tá aqui, o DM é esse DM aqui, que é o mesmo do tradicional, certo? Nós usamos esse aqui, que botar esse e botei o conexão. Não é o DM lá do servidor. Tem do servidor, tem os componentes do servidor. O meu DM do front-end tem os componentes do front-end. Beleza? Então aí vamos fazer essa configuração. No meu Query Master, eu preciso de uma conexão. Aqui, ó, Connection, certo? Qual é a conexão? Tá dentro de DM, MC Connection. Tá vendo que ele já reconhece, como ele é do tipo MC, ele já conhece os componentes vamos supor assim, da laia dele, né? Então ele já reconhece, ó. Ele não reconheceu o FD Connect. Ele reconheceu um componente MC Connect, beleza?
A mesma coisa no Detail, precisa de uma conexão, a mesma coisa para o Next ID, precisei da conexão, beleza? Até aqui tudo show. Ó, vou lá no tradicional, na query, ó, aqui, vou no SQL, ó, vou fazer a mesma coisinha, ó. Ctrl C, vou dar um Ctrl C no Select, ó. Ctrl C, vou voltar para o moderno, aqui, vem aqui na paleta Select, SQL, né? Vou dar um Ctrl V, ó. Inclusive até diferente aqui, ó. Botei o do pai, do master, né? Então, se eu já tenho a conexão definida, tenho um servidor ativo, já tenho um SQL, quer dizer que se eu der um active, já vai funcionar? Não funcionou. Lembra-se que eu falei atrás? Está dizendo bem claro aqui, ó. O erro veio do meu server, vou até fazer aqui bem claro, ó. O erro veio do meu server, ó, tá aqui, MC Server erro. FireDAC, o driver do FireDAC está dizendo que não consegue ler a library, ela não é compatível para 64 bits, certo? Ó, o arquivo lá é 32 bits, beleza? Inválido 32 bits, teria que ser um binário para 64 bits. Como a gente resolve isso aqui? De duas formas, certo? Vou fazer a primeira forma, então vou fechar meu servidor, não precisa nem parar aqui, ó. Volto lá para o projeto do servidor, abro o meu volto aqui para o meu servidor, desculpa, ó, servidor, e digo que é 32 bits. É uma das formas, certo? Vou startar meu servidor de novo. Agora ele está trabalhando no ambiente de 32 bits, certo? Volto lá para o meu cliente e volto aqui e vou dar um active, certo? Tá aí, já está funcionando. Essa é a forma. Só que, entretanto, porém, e servidor, galera, é muito importante. Isso aqui é um item muito importante. Volto para o DM do servidor. Se você tem uma máquina com 32 GB de memória e está trabalhando com ambiente 32 bits, ele só vai usar até 4 GB de memória. Então, assim, não adianta você ter 32 GB de memória se você só vai consumir 4, porque é a arquitetura de 32 bits. Então, aconselho sempre manter servidores 64 bits. Tem maior desempenho, você usa mais recurso da máquina, mais recurso de memória. Beleza? Então, vou voltar ele para 64 bits e vou trocar a DLL. Então, ó, a minha DLL para 32 bits tá dentro de C, né? Aqui, ó. Cadê o Windows? CIS, né? Ó, CIS 1164, né? É a 32 bits. Para 64 bits tá dentro de System 32, né? Aí você digita FB, aqui, ó, FB Client. Tá ali, ó. Até marcou aqui como 32, mas não é 32, é 64 bits, certo? Ó, System 32, beleza? Se eu vir aqui e fizer um teste, ó, já vai conectar, beleza? Então, ó, 64 bits, tudo. Para que a gente não fique trocando isso aqui toda vez aqui, o que é que eu gosto de fazer? Ó, vou dar um Ctrl C aqui, vem aqui no Create desse DM, certo? Vou fazer um if-def, certo? $if-def win32, né? Ele faz uma coisa, caso contrário, else faz outra coisa, né? E fecho o meu end if, né? End if, certo? Então aqui, ó, vou dar um Ctrl V aqui só para pegar o caminho. Quando for 32 bits, ó, o meu driver, ó, fiz driver, Ctrl C, vou dizer que vou até mudar aqui, ó, tá vendo que tá cinza? Vou jogar para 32, ó. 32, ó, já ficou branquinho, né? Aí vem aqui vendor home, ó, é só você pegar vendor lib, né? Aqui, que é esse mesma propriedade aqui, ó. Se você tiver dúvida, clica aqui, vem aqui em propriedade, ó, vendor lib, beleza? Vendor lib recebe esse caminho que vai ser para 32 bits. Qual é? É CIS 164, né? Então aqui vem, ó, dou um Ctrl C.
vem aqui, ó, se for 32 bits, né, tá dentro de sys o 64, beleza? E se for 64 bits, né, Ctrl C, né, tá aqui, ó, vai ser System 32, ó, System 32, beleza? Ó, tá vendo que como tá setado 32 bits, ele selecionou de cima e 64 fica cinza, né? Mas eu vou dizer que é 64 bits, beleza? Ó, ficou liberado 64 bits. Então é a maneira de você configurar sua DLL aí para 32 e 64 bits. Show de bola? Então vamos fazer um build aqui de novo no servidor e vamos deixar ele 64 bits, né? Então, ó, compilei, 64 bits rodando. Volto lá para o meu front-end, volto lá para o meu moderno e vamos dar um Active True para ver se está funcionando. Tá aí funcionando, servidor 64 bits, beleza? Agora vamos pegar lá do tradicional o SQL do Detail, certo? Ó, vem aqui do Detail, aqui é a mesma coisa, certo? Ctrl C, vem aqui para o meu moderno, Detail, e vou botar o mesmo SQL. Só que aqui, no mundo do MC, eu não sou obrigado a deixar o mesmo nome do ID do pai. No MC, no que eu desenvolvi aqui, não sou obrigado. Eu posso vir aqui e dizer que é o mesmo nome, Master ID. Eu gosto sempre de usar o mesmo nome do que é, certo? Ó, Master ID. A única coisa que eu vou mudar, certo? Do ok, mas eu vou deixar igual o outro para também não ter aquela diferença, porque você fez, não, vou deixar igual o outro, pronto, aí, certo? Mas não é obrigado usar o mesmo o nome do ID do pai, pode ser nome diferente, pode ser qualquer nome que você botar, certo? Fique lembre-se desse detalhe. Então, ok, beleza? Então aqui, se eu der um Active True, certo? Tá aí, não trouxe nada porque não tem um relacionamento, beleza? Agora, itens muito importantes. Eu vou voltar aqui para o Master, certo? No Faridac, na paleta de componentes do Faridac, ele já traz o Primary Key, né? Então, se você vir aqui, ó, tem uma propriedade chamada Primary Key. Ele automaticamente já adiciona aqui, certo? Alguns componentes, como o Zeus, por exemplo, ele não adiciona. Então, você vem aqui e cria o componente, cria a chave primária e diz o tipo, certo? Mas como o Faridac tem recursos que traz a chave primária automática, ele já bota aqui para você, certo? Aí o que muda aqui nesse contexto? No MC Componentes, você não configura chave primária autoincremento lá no componente através do ID. Você configura aqui na chave primária e diz, ó, que esse campo é autoincremento. Essa é a estrutura do MC Componentes, beleza? A mesma coisa aqui no Detail. No Detail, Primary Key, a chave autoincremento, a ID, eu marco autoincremento. Só isso aqui, galera. Beleza? Salvei tudo. Não vou fazer ainda nenhum relacionamento. Não, vou logo fazer o relacionamento, né? Ó, o Master Detail aqui no Faridac, a gente fica Master Field, Master, tudo, inclusive tive que botar o Index Field Name aqui, tudo, né? No MC Componentes é quase a mesma coisa. Então você escolhe o Master Source, DS Master, o Master Field, o campo que é o chave, qual é? O ID, certo? O ID, ok? E você vai pegar o Detail Field, certo? Qual é o Detail? A gente botou Master ID, certo? Isso aqui, ó, fiz o relacionamento. Preciso botar o filter? Não, aquele Index Field daí, não preciso, beleza? Não preciso de fazer aquele, ok? Automaticamente, quando eu ativo o pai, certo? Ele ativou o filho, né? Se eu desativar, ele desativa. Aqui ele já faz o automático, beleza? Então, ó, já fizemos o mestre detalhe. Vamos pegar o select do autoincremento, né? Então, vem aqui no
master next ID, vem aqui no SQL, certo? Seleciono, Ctrl C, certo? Vem aqui no moderno, aqui, dou um Ctrl V, certo? Ctrl V. Beleza? Simples. Entendido? Salvei. Ó, no Open Close a gente tem o master e o detail, certo? No moderno aqui só basta eu fazer no master, certo? Então, se eu vim aqui executar, ok? E vir no moderno, se eu der um Open, ele já abre o pai, certo? Só que ele não fez o relacionamento aqui, né? Por quê? Né? Era para ele ter feito. Vamos ver aqui o porquê ele não fez o relacionamento, né? Vamos voltar aqui, posso ter esquecido alguma coisa, né? Então, vem aqui no detail, então vamos lá. Master source, peguei o ID, certo? Detail field, é o master ID. Deixa eu ver se ele vai pedir. Não era para ele pedir, não, mas index field name do master. Vamos ver se é isso, certo? Até eu ativar. Deixa eu executar. Moderno, open. Interessante. Ele não trouxe o relacionamento, certo? Deixa eu ver por quê. Eu lembro que eu fiz, não preciso do master field. Master field. Ah, tá. String, deixa eu ver se é isso aqui, né? Tem que ser o mesmo nome do pai. Master ID, né? Master ID. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos executar. Moderno. Open. Tem um detalhe. Eu até mudei isso, nem eu lembrar. Aqui, quando você está usando no modo MC Components, certo? No seu SQL, o parâmetro tem que ser o mesmo nome da chave do pai, do filho, né? Que faz o relacionamento com o pai. Lá no Delphi, lá no tradicional, você teria que ser a chave do pai, né? Por que eu fiz isso? Eu até mudei. Para evitar eu ter que fazer o index field name aqui, né? Passar cadê o index? Index field name. Eu não preciso passar como eu passo aqui no tradicional. No tradicional eu tenho que passar o index field name. Então assim, para evitar esse detalhe aqui, eu removi, né? Então se eu não preciso passar o index field name. Agora o parâmetro tem que ser a mesma chave, o nome do campo que você está fazendo o relacionamento, que no caso é o que? Master ID, certo? Então, ó, voltar aqui, ó, Master ID, ó, Master ID, Master ID, beleza? Então tem que ter essa atenção, aí ele funciona, certo? Ó, inclusive ele já faz o relacionamento até em design, né? Com isso eu também não preciso fazer idêntico eu fiz o tradicional, abrir o pai e a mãe, o pai e o filho, né? Aqui o próprio pai já abre o filho, né? Aqui no Lazarus, viu? No Lazarus já, usando Faridac. Para os Zeus tem uma diferença, no Unidac eu não lembro se tem alguma diferença, teria que lembrar, porque é muita coisa que eu faço e eles não lembram. Beleza? Então, ó, eu não coloquei nenhum evento aqui no New Record. O que vai acontecer, né? Então, se eu vim aqui executar, certo? Ó, vou dar o moderno, certo? Abrir. Vou incluir um novo registro, certo? Ó, vou botar aqui QQQ, certo? QQQ. Ele vai dar erro aqui. Lembra que aquele é obrigado a botar um valor? Lembra lá que eu mostrei? Porque aquilo é do Faridac. Então, se eu vim aqui e der um post, ó, field requerido, field ID é requerido, certo?
Então, o que você tem que fazer? Botar 0 ou -1. Aqui eu posso até botar, ó, 10, 12, certo? Como eu marquei lá naquela propriedade primary key, como ele auto-incrementa, ele ignora o valor que você colocar aqui, ó. Inclusive, ó, tá vendo que o último é o 25. Vou mandar salvar, ó, ele já atualizou, é o 26. Ele ignora. Por quê? Porque eu disse aqui que no meu primary key ele auto-incrementa. Eu disse aqui, vim na minha propriedade primary key, eu disse que ele é auto-incremento. Então ele vai ignorar o que está lá, certo? Então ele faz o auto-incremento automático, certo? A mesma coisa para o detail. Mas aí vai vir aquele erro que deu lá no tradicional. Quer ver? Deixa eu deletar isso aqui todos, né? Para a gente diminuir aí a tela, deixar só um. Ó, deixar só um. Certo? Então, ó, vou criar um novo registro, certo? Eu vou botar www, beleza? Vou dar o post, certo? Ó, field requerido, beleza? Então, vou botar aqui 0, certo? Ó, salvei. Field aí, porque eu não deu, troquei, né? Não, porque 0 ele não aceita, tem que ser um valor -1, deixa eu botar aqui -1, certo? Pronto. Ó, ele nem apagou os demais, ó. Ele nem apagou. Será que tá com cache updates? Que ele não efetuou, não apagou aquele elemento. Peraí, deixa eu ver se eu tem, ó, já identifiquei um bug aqui, que eu vou ter que corrigir, ó. Tá vendo como é bom? Às vezes a versão 4.1 tá demorando, porque tu não libera, porque tu... Por esse tipo de situação, eu tenho que testar tudo. Eu vou voltar aqui, vou marcar esse contexto aqui para trabalhar no conceito binário, ó. Binário, certo? E esse aqui também pode ser até no conceito binário, certo? Eu vou até salvar. Certo? Tem um bugzinho aí que eu identifiquei agora. Deixa eu abrir como moderno, dar um close. Tá. Aqui também tem outro detalhe. A forma de receber lá no servidor é diferente. Deixa eu tirar do modo binário para não confundir até mais a cabeça. Vou deixar sem o modo binário por enquanto, porque lá no servidor muda também quando é o modo binário, né? Deixa eu executar aqui. Deixa eu abrir. Open. Deixa eu ver. Deletei. Ok. Fechar e abrir. Ele não está deletando devido a um ajuste que eu fiz. Mas eu vou corrigir. Eu já sei até o que é. Não coisa. Mas deixa eu voltar aqui. Apagar por aqui. Pelo tradicional, né? É o mesmo banco. Pronto. Fechar e abrir. Porque o intuito é mostrar o generator. Mas isso aqui eu vou corrigir. Viu, galera? Então só tem um registro. Ó. Não tem mais dois. Então se eu vir aqui e botar certo? Então aqui eu tenho que botar -1, né? Porque é um campo requerido. Eu poderia adicionar o field e desmarcar a opção requerida, né? Ó. Então dou o post, ele salvou 28, certo? Então se eu vir aqui e adicionar um novo registro, certo? Ele vai funcionar, mas ele não trouxe o master ID, certo? Aqui eu vou ter que botar -1, porque está auto incremento. Deixa eu dar o post para ver o que acontece. Ó, master ID requerido. Também tem outro, porque ele tem que trazer sozinho, né? Então vou ter que ajustar isso aqui ainda, né? Tem que fazer. Mas ele fez, certo? Só que, ó, abrir, fechar, certo? Só que, quando eu usar o cache, né, que no caso o MC Cache, que é a dúvida da galera, né, Ctrl Alt P, o MC Cache, certo? Aqui eu vou precisar daquele para fazer como se fosse o apply update, né? Então aqui, ó, a conexão não tá. Fechar.
que ele não achou o DM. O DM está aberto. DM tá aqui, moderno. Achou, tinha que referenciar ele lá, mas ele achou DM MC Connect, certo? Vem aqui no meu pai, eu tenho aqui o cache, vou dizer que ele está usando o cache, certo? Tá ativo, certo? A mesma coisa aqui, certo? Tá usando o cache, ok? Está ativo, beleza? Preciso de um botão para fazer o apply, né? Vou fazer o commit, né? Vou botar um button aqui, certo? Botar um button aqui, certo? Na versão 5, galera, esse erro dele não excluir, eu não testei, teria até que testar aí também. Se vocês tiverem algum problema no 5, me avisem, certo? Que eu refaço, eu corrijo. Porque eu sei que eu alterei nessa versão 4.1, que é do binário, para atender um errinho que estava dando. Eu não tinha testado a deleção, certo? Mas eu vou rever isso aqui. Eu vou até refazer o novo vídeo com esse mesmo conteúdo que a gente fez aqui para mostrar já a correção desse. Mas na 4.1, viu, galera? Na 4.05 teria que testar, eu não testei, certo? Aí vocês me dão um retorno aí, né? Vou botar um commit, né? Commit. Tá assim, commit. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ir lá no meu MC cache, certo? Ponto commit update pending, né? Se tem algum conteúdo pendente, certo? Aqui no meu dataset, né? Quando eu seto o cache, eu tenho a opção aqui, ó, clear on close, né? Então posso fazer o limpar quando eu der um close, ou eu posso fazer uma limpeza automática, né? Então eu vou botar para eu fazer a limpeza, independente do que for, né? Então se ele fez, begin, end, aí eu vou pegar, fazer um novo if, certo? Aqui, ó. Se ele fez, se tem, ele vai fazer um commit, né? Commit update. Se ele conseguiu, ó, porque é um booleano, se ele conseguiu fazer o commit, né? Ele vai pegar o MC cache, certo? Ó, ponto clear, limpar conteúdo dele, certo? Aqui, show de bola. Só que ele vai cair naquele erro que a gente usou quando estava usando o mesmo conceito aqui do cache updates. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Vou até executar para você ver. Executar o moderno, deu o open, vem aqui, ó. Vou dizer que esse aqui é 22, 222, certo? Ó. Aqui eu vou dizer que é -1, né? -1, certo? Deu push, certo? Gravou aqui em memória. Vem para cá, vou botar 222, 222. Aqui eu vou botar, ali tá com -1, né? -1 e também -1 aqui, certo? Ó, se eu der o post, já foi. Se eu der o commit, agora já deu erro, certo? Porque está dizendo que o detail não existe um pai com ID 1, certo? Porque o autoincremento está lá tentando fazer alguma coisa para que ele funcione, né? Ali. Então, o que é que ele tem que fazer, né? A gente vai ter que fazer o mesmo conceito. Então, vem aqui no meu pai, certo? Ó, vem aqui, vou no primary key, certo? Vou dizer que ele não é autoincremento, porque aqui eu vou controlar. Então, primeira coisa, tiro o autoincremento. Deixo o autoincremento somente no detail. Aqui, ó, no master, aqui, a gente fez no new record, ó. No new record a gente fez isso. Vou pegar esse mesmo código, ó. Ctrl C, vem aqui para o moderno, on new record, beleza? E dá um Ctrl V, né? A gente vai mudar somente as queries, né? Aqui é query underscore master, certo? Não tem, query é next ID só, né? Next ID, certo? Aí query next ID do open, né?
Aí a query master, pegando o field by name, aqui é a mesma coisa, a gente só está trocando os nomes das queries, mas essa funcionalidade é a mesma, certo? Aqui, fechei, certo? Mesma coisa, salvei, vou executar, ok? Moderno, dá um open, certo? Vou incluir, tá vendo que ele já foi lá no meu servidor, buscou o auto-incremento, aí, né? Então aqui vou botar o SS, aí aqui dou o post, né? Se eu vim aqui e botar os details, né? Ó, aqui não tá trazendo porque tá com um errozinho que eu vou corrigir, né? Eu vou refazer esse vídeo depois já mostrando a correção desse 4.1, né? Tem que vir aqui automático. Eu posso também buscar no New Record de botar. Eu vou até mostrar como vocês, caso queiram utilizar aí, mesmo com esse errinho, como você resolver, né? Então aqui, ó, dou o post, salvou. Posso dar o commit, ele vai lá e commitou. Se eu fechar e abrir, certo? Aqui, ó, trouxe 26. Beleza? Se vocês quiserem usar essa versão até eu corrigir, o que é que vocês fazem? Vem aqui, ó no detail, on new record, né, ó, on new record, query detail, certo? Query detail, ponto, field by name, né? Eu gosto sempre de usar o field by name. Se você quiser adicionar o field lá, vocês vai, adiciona master ID, certo? Ponto, as integer, certo? Recebe o meu query master, né? Ó, query master, ponto, field by name, ó, field by name, ID, né? O ID, aqui, o tipo, ponto, as integer, beleza? E se quiser também botar logo aqui o -1, também você bota logo aqui. Eu sempre gosto nas ordens, né? Então meu ID, né? Meu ID, as integer recebe -1. -1. Okay, aqui já fica tudo aí para vocês quiserem fazer. Beleza? Então aqui, ó, vamos pro moderno, dá um open, aqui, ó, vou incluir um novo, né? Já botou o 31, né? O S, beleza? Dei o post, certo? Se eu vim aqui digitar o E, ó, já botou, preencheu tudo ali para mim, ó, aqui, e dei o post, certo? Quando eu fizer o commit, ele vai lá, atualizou. Então, ó, fez e atualizou. O mesmo funcionamento do outro. Claro que aqui apareceu um bugzinho que eu vou ter que corrigir, viu, galera? Mas o resto tá aqui a mesma coisa, certo? Beleza? O funcionamento que a gente fez no tradicional, a mesma coisa. Posso vir aqui, alterar aqui o 31. Cadê? Alterado, certo? Aqui, se eu for lá no tradicional, no moderno, dá um outro, e alterado. Se eu vim aqui via moderno, ok, salvou, comitei, certo? Close, okay. Vem aqui no tradicional, ele não salvou, né? Deu apply, nem lembro se eu deu apply, mas vocês testem. Eu vou corrigir aquele bugzinho que eu identifiquei, né? Que é esse aqui, ó, do deletar, né? Eu sei até o que é, mas eu não tinha testado todas as funcionalidades, né? Ó, dar um comitei, né? Close, opa, ele não tá apagando, né? É um bugzinho, mas eu aproveito aí e peço para quem está usando o MC Componente, teste na versão 4.05, aqui, a última que eu enviei para vocês, que eu não testei isso aqui, galera, certo? Eu não testei. Então, se tiver algum erro, vocês me reportem, que eu já vou lá e corrijo. Mas também, de toda forma, eu vou testar, né? Certo? Mas o intuito aqui, galera, é para mostrar para vocês que o que você faz no tradicional, você faz no MC Componentes. Claro, algumas propriedades são diferentes, certo? Como eu disse, cada um tem que manter o seu item. Inclusive, eu vou rever aqui para o Detail Field também, para que você possa colocar outro nome, né? Eu vou rever isso aqui também, né? Que eu mexi,
mas eu vou voltar para que você consiga colocar qualquer nome, não seja obrigado a botar o mesmo nome do campo, certo? Eu vou até ver isso aqui, certo? 2E2, 2 correção na 4.1. Por isso que eu ainda não liberei a 4.1, galera. Eu faço as coisas, tem que testar, galera. Então até uma das formas que eu estou usando para testar são esses vídeos, né? Então a gente vai testando, vai vendo um ambiente, às vezes o usuário tem uma dúvida, através da dúvida eu tento simular aqui e vou fazendo. Esse aqui, galera, eu não faço nada antes, eu faço tudo aqui na hora. Então vocês veem que acontece erro, então aqui vou, corrigir, depois vá de novo. Esse aqui é caseiro, né? Poderia editar ou não publicar, não, o meu intuito aqui é mostrar para você a realidade do dia a dia, certo? Mas lembre-se, Next ID, se você usar com componente de cache, vai lá, no New Record, você bota lá, mesma coisinha fazendo aqui, certo? A forma de pegar o próximo ID depende, no caso do Firebird usando o Generator, é dessa forma. Para buscar usando o Identity, muda um pouquinho, mas o processo aqui é o mesmo, beleza? Não esqueça disso, certo? O controle do auto incremento, embora você venha aqui e tentar adicionar todos os fields, né, ó, e vier aqui marcar como auto inc, ele não vai ignorar, ele vai ignorar isso aqui, ele não funciona daqui para o MC Components. Isso aqui, o controle do auto inc do primary key não é aqui, é nesse campo chamado primary key, certo? É aqui que eu controlo se ele é auto incremento ou não, certo? Auto inc ou não, para o ambiente do MC Components, certo? No FireDAC tradicional é através do ARInc. No MC Component ele tem a propriedade dele mesmo, certo? Então por isso que, como eu disse, quando você faz um conceito mais genérico para você migrar para as outras ferramentas, é muito mais simples, beleza? Eu acho aí que expliquei, fui até longe demais, vou corrigir esse erro, certo? Que deu aí da deleção, mas no próximo vídeo já vai estar a correção, mostrar para você o resultado final, né? É corrigir e mostrar o resultado final, e até mesmo para vocês verem funcionando também tudo. E vou atualizar lá no Git, que no Git também está com esse mesmo problema de deleção, né? Então eu tenho que dar uma corridinha para que corrija logo, para fique redondinho, né? Então aparecendo bug a gente vai corrigindo, vai fazendo, porque aparece umas dúvidas de usuário, eu tento ajustar para atender o usuário lá, para que fique uma maneira mais fácil de preparar o Neston, né? Então nessa mudança acontece esses erros que a gente tem que ir testando, beleza? O importante é que a gente identifique, corrija e fique aí 100% funcional. Beleza? Forte abraço. Lembrando, esse erro aqui está na versão 4.1, viu, galera? Ó, não é a versão 4.405 que está liberada. A versão que eu liberei, que a galera está usando, é a 405. Essa 4.1 é a versão com binário, né? Que inclusive no dataset tem um item aqui binário, né? Binário por dataset, então eu posso ter um dataset com binário e outro sem binário, certo? Então assim, se vocês puderem testar na 405, se tiver, me comunicar, beleza, senão eu vou testar do mesmo jeito, beleza? Então fico por aqui, forte abraço aí, muito obrigado de coração aí, dê um joinha, dê essa força aí, tamo junto, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me procurar aí. Valeu galera, forte abraço.